Ela é a primeira mulher bauruense a participar do Ironman, que é o maior evento de triatlon do mundo e acontece nesse mês de maio aqui no Brasil, lá em Florianópolis. É a Maria Cláudia Ribeiro, nossa convidada hoje aqui no programa Entrevista, que é professora de Educação Física e vai contar um pouquinho sobre a preparação para essa prova. Eu queria te agradecer, Maria Cláudia, por ter aceito o convite e estar aqui conosco para contar sobre esse desafio que acontece daqui a 2 meses. É isso aí, obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Conta primeiro para as pessoas que estão assistindo, que não sabem o que é o Ironman. Que prova é essa? Bom, o Ironman é uma prova de triatlon. Existem várias distâncias nas provas de triatlon. O Ironman é a maior prova envolvendo as 3 modalidades. São 3,8 km de natação, 180 de bicicleta e 42,195 metros de corrida, que é uma maratona. E essas 3 modalidades acontecem em seguida nessa ordem: natação, ciclismo e corrida. Você tem um determinado tempo para completar a prova, até 17 horas. E aí, começou, vai até o final. São mais de 2.000 atletas que participam? São 2.000 atletas inscritos. Né? É um período de inscrição muito rápido, em cerca de 15 minutos as inscrições se esgotaram. Vem atletas do mundo inteiro para participar da etapa no Brasil. O Brasil tem Florianópolis e Fortaleza. E tem outras etapas ao redor do mundo que classificam para o final, para a etapa final, que é em Kona, no Havaí. Então, Florianópolis é uma etapa classificatória, então vem pessoas do mundo todo. Agora, eu sei que muitas pessoas se interessam, e eu estou muito interessada em saber como está sendo sua preparação, mas antes de a gente falar da preparação para essa prova especificamente, você é professora de Educação Física. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e da sua relação com o esporte e com as atividades físicas. Bom, eu sempre fiz esporte, desde os meus 6, 7 anos de idade. Fiz natação, fiz ginástica olímpica, participava de eventos na escola. Na faculdade, no colégio, eu comecei a fazer judô. Gostei, me interessei e falei, vou fazer educação física, eu gosto de esporte, gosto de diversas modalidades, vou fazer educação física. Me formei em 2001, já comecei a dar aula de natação, natação, hidroginástica, ginástica, personal trainer. Depois, já de alguns anos, foi quando eu comecei a correr na academia, com o pessoal da academia, vamos participar de uma corrida aqui, uma outra ali, incentivando os alunos. E foi aí que eu comecei a entrar mais para essa área do esporte. Mas eu sempre trabalhei com natação, como professora com natação, até hoje. Desde que eu me formei, até hoje a minha área principal é a natação. E a partir de que momento você começou a treinar de forma simultânea essas 3 atividades? Então, ciclismo, natação e as corridas, né, que aí juntas formam o tal do triatlon. Isso. Em 2011, eu ganhei um DVD de um amigo que estava se preparando para o Ironman. E ele me deu, ele falou, assiste isso aqui, é legal, tal. Eu deixei o DVD guardado um tempo, na época não estava tão interessada assim em treinar. Um dia eu peguei e assisti, falei, caramba, que coisa difícil isso, né? Alguém fazer tudo isso, eu acho que eu nunca ia conseguir fazer isso. Aí apareceu uma senhora americana de 83 anos, se eu não me engano, a Mickey Shapiro. E era o 13º Ironman que ela estava fazendo. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, fiquei cismada, falei, caramba, se ela consegue, eu consigo também. Eu vou fazer. E eu tinha um amigo que é treinador, era triatleta e já estava atuando como treinador. Conversei com ele, isso foi um sábado, eu conversei com ele na segunda-feira. Falei, seguinte, eu assisti um DVD e eu quero fazer um Ironman em 2015. Você acha que eu consigo? Ele falou, consegue, começa a treinar e você consegue. Isso foi na segunda, na terça eu comecei meus treinos e aí tô até hoje. Não parou mais? Não parei mais. Todos os dias você treina? Todos os dias, com exceção do domingo, que é o dia que a gente chama de day off. Se durante a semana eu não consigo cumprir algum treino, esse treino vai para o domingo. Mas eu não gosto de deixar perder um treino. Eu gosto de treinar todos os dias e deixar o domingo de folga. Todos os dias inclui feriado, Páscoa, Natal, Ano Novo, não importa. Páscoa, Natal, Ano Novo, aniversário, Dia dos Pais, das Mães, férias. Às vezes eu estou em férias de trabalho, mas não estou em férias de treino.
como foi o caso do ano passado. Quando eu consegui a inscrição para o Ironman, eu tirei férias do trabalho. Só que as minhas férias do trabalho, eu resolvi participar de uma corrida. Então, eu continuei treinando mesmo nas minhas férias. Quantas horas por dia você treina? Olha, depende do tipo de treino. Dá cerca de 4 horas, 3 horas. Quando tem 2 treinos, chega a 4, 5 horas de treino. E você não treina as 3 modalidades no mesmo dia, né? Isso é feito de forma separada. Isso, a gente treina separado, cada dia específico, cada dia tem um treino específico. No sábado é um treino mais longo, costuma ser o treino de transição, onde a gente pedala e corre, para simular um pouco mais perto a situação de prova. Às vezes a gente consegue fazer simulados, marca um local e faz um simulado com as 3 modalidades, mas é difícil, a gente não tem, aqui em Bauru, por exemplo, um lago que dê para você nadar e já sair para pedalar e já sair para correr. Então é um pouco mais difícil. Agora, Maria Cláudia, a partir do momento que você começou a se dedicar à risca, né, a esses treinos em preparação já para o Ironman, imagino que você tenha mudado sua alimentação ou tenha adaptado a sua rotina alimentar, né? O que você teve que mudar? Bom, desde que eu comecei a me preparar para a minha primeira prova longa, em 2013, eu já procurei uma nutricionista especializada na área esportiva. Então, ela já elaborou para mim um cardápio direcionado tanto para o meu dia a dia como para os meus treinos e provas. Então, eu tenho um cardápio só para prova, que a gente treina ele. A gente, assim como segue a planilha de treino, eu sigo uma planilha de alimentar para os treinos. Então, a gente vai testando. Ó, experimenta tomar tal coisa em determinado quilômetro, come tal coisa, vê se sente bem, se não sentiu, se hidratou direitinho. Então, isso desde 2013 eu já venho com uma mudança grande na minha alimentação. Agora, na minha última consulta, que foi em fevereiro, como eu já estava seguindo, a gente não mudou muita coisa. Mas eu tive que entrar com um pouquinho mais de suplementação alimentar. Ela me dá o mínimo de suplementação, porque eu não gosto, eu prefiro me alimentar corretamente. Mas como tem treinos, por exemplo, treinos de ciclismo que duram 5 horas, 5 horas e meia. Então não dá para você levar, por exemplo, um sanduíche e um suco. Então, alguns suplementos entram nesse treino para suprir essa carência alimentar. E depois eu sigo a alimentação normal. Não tenho nada que eu não coma, mas eu evito, lógico, refrigerante, muito doce, coisas muito gordurosas, açúcar. Não que eu não coma. Eu procuro levar uma vida normal, mas eu evito. Entendi. Você segue aquelas recomendações, as pessoas... Eu vejo muitas dietas de quem treina pesado, principalmente as pessoas que estão atrás de hipertrofia muscular, né? Aí come a batata doce, comem frango. Você segue mais ou menos essa orientação também ou não é tão rigoroso? Não é tão rigoroso. Até porque o gasto nosso em treinos é muito grande. Então, como por exemplo, um treino de corrida de 25 quilômetros, por exemplo, você gasta 2.000 calorias. Então, só um frango com batata doce não vai suprir isso. Você precisa de um pouco mais de coisas. Eu como a batata doce, como o frango, mas não rigorosamente, assim, todos os dias uma marmitinha de frango com batata doce. Né? Eu vario entre outros tipos de carne, outros legumes, saladas, bem variado. Legal. Agora eu estava vendo o seu currículo e ele é bastante extenso, aliás, né? Ele impressiona, inclusive, várias provas que você participou, maratonas, corrida de São Silvestre. Eu queria que você contasse um pouquinho de todas essas provas e o que você destacaria como a mais legal, alguma inusitada, alguma situação engraçada ou que você não esperava. Conta um pouquinho aí de todas essas suas experiências. Bom, eu comecei correndo... A primeira corrida da minha vida foi uma corrida de 10 quilômetros. Eu nunca tinha corrido na minha vida. Eu não sabia o que era participar de uma corrida. Uma colega da academia falou, vamos participar? Vamos correr 10 quilômetros? Quanto dá? Dá 1 hora mais ou menos. Falei, tudo bem, vamos lá, pode me inscrever que eu vou. Fui, corri.
Quando eu cheguei, eu falei, nunca mais eu vou participar disso daqui. Eu tô quase morrendo. Foi a primeira. Isso foi em 2003. Nós estamos em 2015. Todos os anos que teve essa corrida, que foi a Volta USP, que é a minha corrida preferida aqui de Bauru, eu participei de todos os anos. É a minha corrida preferida e eu sempre participo dela. Fora isso, depois que eu comecei a participar, que eu resolvi que eu ia fazer o Ironman, eu conheci uma triatleta que eu já admirava, que é a Ana Oliva, e comentei com ela que eu queria fazer o Iron. Ela falou, olha, vai com paciência e siga todas as etapas, que na verdade é o que eu já tinha me programado. Então eu me programei para fazer uma de distância curta, uma de distância olímpica, quis fazer a meia maratona, quis fazer a distância de meio Ironman, para depois chegar no Ironman e antes correr a maratona também, que são os 42 quilômetros. Não queria ir para o Ironman sem nunca ter corrido uma maratona. Então eu vim desde 2011 até o final de 2014, passando por todas essas etapas. Começando da prova mais curtinha e fui alcançando os degraus. Uma prova que eu gostei muito de participar, que está citada aí, é uma prova que não é uma prova oficial, que é o Solomon. O Solomon é uma prova de autossuficiência, não é uma prova oficial, não tem inscrição, não tem staff, não tem medalha, não tem ninguém te entregando água, não tem linha de chegada, nem linha de partida. Você reúne um grupo de amigos que gosta de fazer esporte, se organizam, se planejam, determinam o horário, como que vai ser, como que não vai ser, onde vai sair, onde que não vai, onde vai virar, onde que não vai. Vai lá e faz a sua prova. Você sozinho. Você leva a sua água, você leva as suas coisas e você faz a prova sozinho. Ou você leva alguém para te ajudar. Eu tinha sido staff numa prova dessa, voluntária, para ajudar alguns amigos que foram participar. E eles fizeram uma outra edição e eu fiz. Foi a minha primeira prova longa. E foi muito legal, assim, os amigos que eu fiz lá, a gente conversa até hoje por WhatsApp, por internet, e eu fiquei muito amiga deles, mais do que às vezes pessoas que a gente vê aqui todo dia. São pessoas que estão no Paraná, estão em cidades que eu nunca nem fui. Então, assim, foi legal por isso, sabe? A gente, um ajudou o outro durante a prova, não era uma competição. Era uma prova de cooperação, um ajudando o outro. Então foi muito legal. Para mim foi uma prova marcante. Quer dizer, existem afinidades e objetivos em comum, né? Inclusive. Sim. Os papos são os mesmos, né? E durante a prova a gente ia conversando. Você quer tomar? Acabou sua água? Quer tomar da minha? Isso acontece em prova, mas é difícil acontecer numa prova oficial. Nas provas oficiais, a competição às vezes fala mais alto. E ali não tinha competição, ninguém estava competindo com ninguém, era você competindo com você mesmo. Então foi bem bacana. Agora no Ironman eu sei que uma mulher é a recordista, né? Eu não sei há quantos anos existe essa prova, é uma prova mundial que acontece em vários lugares. Mas ao longo de todo esse tempo uma mulher foi vamos dizer assim, né, a recordista, a campeã, etc. A que fez a prova em menos tempo. A média, pelo que eu estava olhando, das primeiras colocadas fica entre 8 e 9 horas. Isso. Você está indo com alguma meta? Você está indo só com o objetivo de participar? Qual que é a tua expectativa com relação à sua performance no Ironman? Bom, a minha expectativa inicial é completar a prova, né? Todo mundo quer chegar lá e quer terminar a prova. Tem 17 horas para terminar. A largada é às 7 horas da manhã, você tem 17 horas para concluir a prova. Eu, pelas minhas expectativas, pelos meus cálculos, eu acho que eu consigo fazer numas 12 horas e 30 minutos, que é bastante tempo, né? As profissionais conseguem realmente na casa de 8, 9 horas, mas são atletas que competem, são profissionais, elas estão lá para isso, para ganhar o Ironman. Eu quero completar bem a prova, não quero sofrer, não quero passar mal durante a prova. Então, assim, eu estou me preparando para, dentro das 12 horas e 30, eu estar terminando. Eu vou ficar contente, bem contente com esse
E como funciona? É direto? São as 17 horas que você falou que é o tempo limite. É direto? Tem parada para alimentação, para hidratação? Tem intervalo? Como que é? Não tem intervalo, nada. A não ser que você queira parar. Você está lá correndo, cansou, quer dar uma paradinha. Mas isso não zera o seu cronômetro. O seu tempo está valendo. A prova oferece uma estrutura muito grande de alimentação, de hidratação. Eles têm barracas com comida, com frutas, com lanche, com água, com isotônico. Durante o ciclismo tem staffs, né, que são os ajudantes da prova, o tempo todo oferecendo água e os isotônicos. E na corrida também, se não me engano, a cada 3 quilômetros tem ponto de água. Além de todas as transições, né, que é quando você sai de uma modalidade e vai para outra. Você sai da natação e vai pegar a sua bicicleta, pôr as suas roupas, pegar o que você precisa. Ali tem um stand com alimentação. Quando você retorna da bicicleta para sair para correr, também tem esse stand com alimentação para te dar esse suprimento durante a prova. Mas é corrido, não tem parada. Quando você fala em alimentação, que tipo de alimentação é interessante ser consumida no meio de todas essas provas? Então, tem pessoas que gostam de comer sanduíche, comer pão com pasta de amendoim, comer pão com queijo. Eu não tenho esse costume, eu acho que eu não me sinto bem. Então eu costumo levar castanha, levo alguns biscoitinhos salgados por causa do sal, levo água de coco, mas assim, comer mesmo eu acho que eu não consigo, não. E alguns dias antes da prova, como que é a sua alimentação? A gente procura fazer uma alimentação rica em carboidrato, né, que normalmente é a massa, na véspera, mas numa prova dessas, já vai aí, uns 10 dias antes, você já vai acertando a sua alimentação. Procura não comer coisas diferentes da sua rotina, para não ter nenhum tipo de desconforto gástrico, nenhum tipo de alergia. Então, sempre quando você já está perto de uma prova, você procura manter a sua rotina. No dia anterior, mais ainda. Nem respira o ar diferente, que é para não acontecer nada. Entendi. Agora, bom, nadar quase 4 quilômetros em mar aberto, correr mais de 40 quilômetros, pedalar quase 200 quilômetros. Tudo isso é muito desgastante, mas o que é para você mais complicado? Nadar, correr, pedalar, enfim. Bom, para mim, o que eu mais gosto é nadar. Para mim é uma terapia. Se eu me jogar na piscina e fico lá nadando horas, pensando, cantando, resolvendo a vida. Correr também, eu gosto. É cansativo, lógico. Mas o ciclismo, para mim, ainda é a minha maior dificuldade. É um desconforto você ficar 5, 6 horas em cima de uma bicicleta, né? Porque você não vai em ritmo de passeio. Você vai em ritmo de treino ou em ritmo de prova. A bicicleta que a gente usa nessa prova não é a bicicleta mountain bike que a gente costuma ver na cidade, que o pessoal faz trilha. É uma bicicleta de pneu fino, você muda a sua posição em cima da bicicleta para ficar um pouco mais aerodinâmico, para aproveitar melhor o vento. O banco é diferente. E assim, tem pneu que fura, tem peça que solta, peça que quebra enquanto você está treinando. Você furou o pneu, você troca, dali 5 minutos ele fura de novo, e depois fura de novo. E às vezes 4 pneus furados durante um treino. Então é uma coisa chata, que incomoda. E então para mim o ciclismo ainda é um pouco mais difícil. Eu melhorei bastante nesse tempo, desde 2011, de quando eu comecei. Mas ainda assim, entre as 3 modalidades, o meu fraco ainda é o ciclismo. E é o que tem 180 quilômetros. É o que tem 180 quilômetros. Agora, nessas 2 etapas terrestres, a corrida e a bike, é asfalto, é terra, é tudo asfalto, misturado? é tudo asfalto. Como eu te falei, esse pneu que a gente usa é um pneu fino. Então, não dá para andar com ele na terra. Se você for para a terra, com certeza você vai escorregar e vai cair. E as provas normalmente são feitas em rodovia. Então, é asfalto. E a corrida também. Tem provas que passa, às vezes, um pedacinho por terra, por paralelepípedo, mas normalmente é tudo asfalto. O principal é asfalto.
Maria Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma profissional da área de educação física e agora uma atleta também, né, de competição. E eu tenho observado um aumento muito grande no interesse das pessoas pelas provas de ciclismo e de corrida. Não só as pessoas que correm no domingo de manhã, ou que correm, ou que gostam de andar de bicicleta, mas esse interesse competitivo, né? Tem aumentado, inclusive, a oferta desses eventos aqui na cidade. Sim. Agora, no final do ano de 2014, a gente tinha todo final de semana prova, Sim. ou de ciclismo ou de corrida, né? A que você atribui, a que fatores você atribui esse crescimento no interesse das pessoas por esse tipo de prova, por esse tipo de evento? Bom, a corrida é o esporte mais popular e democrático que tem. Você não precisa de nada para correr, além do seu corpo. Você pode correr até descalço, né? Como tem uma linha de atletas que corre descalço. E então, você não precisa de nada. Para correr, você precisa do seu corpo e sai correndo. É uma modalidade fácil de fazer, não tem muita restrição, a não ser que a pessoa tenha algum problema muito sério de joelho ou de coluna. Ainda assim, ela consegue correr distâncias menores, reduzindo um pouquinho a velocidade. E eu acho que aumentou a preocupação das pessoas, mesmo com a saúde, com qualidade de vida, com cuidar do corpo. E por a corrida ser o esporte mais fácil de ser praticado, então aumentou o número de corridas, né? Hoje em dia você vê até corrida para criança, corrida com criança e a mãe junto, né? Então o estímulo para a corrida é bem grande. E é muito fácil, né? Qualquer lugar você pode correr. Se você está trabalhando e você precisa viajar, se você faz natação, nem sempre você vai ter uma piscina à disposição. Mas se você corre, você tem a rua. Você tem uma esteira num hotel ou num centro de convenções. Então é muito fácil praticar corrida, né? E é um exercício super gostoso, além de fazer bem para o corpo, faz bem para a cabeça, distrai, você conhece outras pessoas, junto um grupo de amigos. Então eu acredito que se deva a isso. E os eventos esportivos aqui em Bauru estão cada vez mais profissionais. A gente tem empresas que trabalham exclusivamente com isso, né? Sim. Isso também ajuda. Ajuda bastante, Porque assim, a corrida, qualquer pessoa pode correr. Mas para você ter um bom rendimento, para você ter melhora na sua performance, mesmo que você não seja um atleta de alto nível, você precisa de uma orientação profissional, né? E hoje Bauru tem tem assessorias esportivas, tem grupos de corrida que vão orientar quanto aos treinos. Um dia você vai treinar velocidade, no outro dia você vai treinar resistência, no outro dia você não vai treinar, é o seu dia de descanso. A gente brinca que descanso também é treino, né? O corpo precisa de um tempo para se regenerar do desgaste que ele teve. Então, sim, é importante ter um apoio profissional para correr. Agora, quem começa a se dedicar, só para a gente encerrar, quem começa a se dedicar a esse tipo de trabalho e esse tipo de treino, eu imagino que você tenha passado por isso também. Logo começa a ouvir algumas críticas. Eu vi uma reportagem, inclusive, na televisão esses dias, de um profissional dizendo assim, não, mas o problema de você correr, de ter uma atividade de alto rendimento na sua rotina de vida, ou pedalar, enfim, é o desgaste do seu organismo ao longo do tempo. Essas pessoas, esses atletas de alto nível têm vida mais curta, etc, etc, etc. Tudo isso é verdade, você como uma profissional da área, dá para se preocupar com isso? Ou o sedentarismo ainda é a situação mais grave que a gente pode ficar? O sedentarismo eu acho que é a situação mais grave que a gente pode ficar. Realmente a atividade física vai trazer um pouco de desgaste para o seu organismo. Você vai correr, você vai causar um impacto nas suas articulações, nos seus músculos, você vai cansar mais, você vai bater o pé no chão, ou se você nadar, ou se você pedalar, algum desgaste, algum tipo de desgaste você vai ter. Não que isso esteja causando uma lesão no seu organismo. Desgaste não quer dizer lesão. Desgaste de cansaço muscular, não que isso seja uma lesão. Agora eu vejo como é muito melhor você ter um pequeno desgaste do seu organismo, cansando, fazendo uma atividade física e cuidando da sua saúde, do que você ser um sedentário e estar sujeito a inúmeras doenças que você vai estar sujeito se você não fizer nada. Esse tipo de comentário acontece mesmo
os atletas de alto nível, os atletas que competem, que são atletas profissionais, realmente, para eles, esse desgaste é um pouco maior. Como a gente vê atleta operando o joelho toda hora, mas aí é um outro nível de treinamento e de trabalho, né? Eles vivem disso, então eles vão até o limite, né? É um treinamento bem intenso. Agora, pra gente que não é atleta de final de semana, mas a gente é um atleta amador, né? Então, esse desgaste não vai te deixar mais velho, ou mais enrugado, ou mais doente, porque você está fazendo atividade física de maneira nenhuma. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, vai te trazer tantos benefícios que você nem vai lembrar. Nem vai querer parar mais. Com certeza não. Que legal, Maria Cláudia Ribeiro, ela é a primeira mulher bauruense a participar desse evento, o Ironman, né, que é o maior evento de triatlon do mundo, acontece em Floripa agora em maio. Eu queria te agradecer pela presença e te desejar boa sorte. Obrigada, os treinos na prova. Obrigada a vocês. E agradeço também sua sintonia aqui conosco pelos canais 10 da NET e 60.3 VHF Digital. Até a próxima.